Uma boa e abençoada madrugada para você. O Ministério das Tribos de Israel, em nome do Senhor dos Exércitos, foi mais uma vez essa madrugada, dia 8 de maio de 2024, trazer uma palavra do coração de Deus para nossas vidas. E a palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração para estarmos meditando nesse momento está no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 31, que diz assim a palavra do Senhor. E Jesus respondendo disse-lhes: Não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a misericórdia dura para todo sempre. E essa palavra ocorreu quando o Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, chamou Levi, convidou Levi para deixar a vida dele de mundana, de recebedor de impostos, e convidou ele para seguir, para que pudesse ser um discípulo, um pregador do Evangelho de Cristo. E aí os escribas fariseus, quando viu Levi abrir as portas não só do coração para o nosso Senhor Jesus, mas a porta da casa dele, e o convidou para cear com ele, para lhe oferecer um banquete. Eu acredito que o coração de Levi estava regozijado, ele reconheceu em Jesus o Messias, ele reconheceu em Jesus o Filho de Deus. E quem de nós que estivesse próximo do nosso Senhor Jesus Cristo, que não o receberia da mesma forma, com alegria, com amor, e lhe ofereceria o seu melhor. Jesus foi até o convite, até a casa de Levi. Quando chegou lá, tinha publicano sentado à mesa. E os escribas fariseus começaram a questionar Jesus, como Jesus senta no meio de publicanos, ou seja, povo pecador. Se é santo, se é filho de Deus, se é o Messias, como sentar no meio de pecadores? E aí o Senhor Jesus veio e disse que os sãos não necessitam de médico, mas os doentes sim. Ele veio para os enfermos. E conversando com o Senhor Deus a respeito dessa palavra médicos e enfermos, arrependimento, né? E é verdadeiramente assim, porque nós sabemos que o preço do pecado é a morte. E só morre aquele que está doente. Então por isso que Deus disse que o médico não veio para os sãos, mas para os enfermos. Que Jesus veio para os enfermos, porque os enfermos são os pecadores. E o preço do pecado é a morte. E normalmente quem está enfermo vai adoecer, vai piorar e vai morrer. Então Deus quer livrar você da morte, Deus quer que você saia do pecado, Deus quer falar conosco nessa madrugada sobre a cura, sobre a purificação, sobre a santificação, sobre o arrependimento, sobre a remissão dos pecados, sobre salvação. E o Senhor diz assim, o preço do pecado é a morte. Para morrer precisa estar doente. Na maioria das vezes tem algumas situações, né, de morte que acontecem que não foi por causa de enfermidade. Mas trazendo para essa realidade bíblica nesse momento, nós entendemos que aquele que vai ao médico é aquele que está doente. E aquele que está doente, ele pode vir a morrer. Então Deus quer dizer para você, não quero que morra, mas quero que tenha vida eterna. A Bíblia nos ensina e nos garante que Satanás veio para matar, roubar e destruir a vida, os sonhos, roubar projetos, roubar dignidade, família, roubar bens, roubar a sua salvação, sua herança, roubar tudo. Satanás, ele é sujo, ele veio para fazer tudo isso. Destruir amizades, destruir a vida. Mas Deus veio para dar vida e vida em abundância. E quando o Senhor Deus diz que veio para dar vida e vida em abundância, Ele não estava falando só de vida natural, vida aqui na terra. Ele estava falando de vida eterna. Quando o Senhor fala em abundância, Ele está falando de eternidade. E o Senhor Jesus queria isso naquele momento, naquele povo. O Senhor Jesus queria que aquele povo percebesse que Ele era a luz, e assim como Levi saiu das trevas e veio para a maravilhosa luz, que outros também o seguissem. E muitas vezes algumas pessoas se convertem e não prega para seus amigos. Às vezes ele passa anos da vida dele com amigos, né, convivendo com pessoas que ainda não servem a Jesus, que são criaturas, que ainda não são chamados filhos, que não aceitaram Jesus. E final de semana tem farra, tem as amizades, e de repente quando ele se converte, ele se afasta. A Bíblia diz, não sentei na mesa dos escarnecedores, ou seja, não se comporte mais como eles. Mas nós precisamos pregar para aqueles que ainda estão escarnecendo, para aqueles que ainda estão no pecado. E Levi, ele reuniu ali porque ele queria a glória de Jesus que foi na vida dele, e Levi também queria essa glória para os amigos dele, para os companheiros. E é isso que Jesus está falando conosco nessa noite. Jesus foi naquele lugar porque Jesus disse que assim como salvou Levi, poderia também salvar todos aqueles que também se encontravam doentes no pecado.
E muitas pessoas se convertem e não prega, esquece, não quer mais saber do amigo, da amiga, da família e se afasta de todo mundo porque não é cristão. E eu quero dizer para você nessa madrugada, Jesus não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz que Deus diz para não desprezar ninguém. E assim como o Senhor nos salvou, Ele quer salvar todos. O Senhor não manda mais você ser escarnecedor, se comportar da mesma maneira, mas Ele diz que nós precisamos pegar o arrependimento para que haja cura, libertação e salvação. Nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Nós precisamos mostrar para outro, através da nossa vida, nosso comportamento e da nossa fala, que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele liberta assim, que Ele salva assim. Então, para você que deixou seus amigos para trás, seus familiares, porque se converteu a Senhor Jesus, eu quero dizer para você que a palavra diz para não lançar a pérola aos porcos, ou seja, não fique se desgastando, cansando para aquele que não quer, para aquele ainda o Senhor não descortinou, não abriu a visão espiritual e não entende nada sobre Jesus e sobre o reino. Mas é necessário e importa que preguemos sim para aqueles que antes faziam parte da nossa vida e da nossa história. E assim como nós somos salvos, libertos, como o Senhor nos converteu, como o Senhor tem misericórdia de nós, que nós também possamos levar a palavra de salvação para todos aqueles que um dia caminhou conosco, que sentou conosco, que vivemos também em comunhão. E Deus está falando nessa madrugada que Ele quer salvar a todos. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, não esqueça daquele que está na treva, não esqueça do tempo que você estava na treva e que tinha pessoa nas trevas. Evangelize, pregue. Se você sair todo domingo para tomar sua cerveja, para passear, distrair, volte lá, evangelize, leve um folheto, fale do amor de Jesus. Fale do amor de Jesus. Se dia de sexta você era daqueles que falavam sextou, o sábado, né? De certa forma, é dia de distração, de farra, de euforia, tantas coisas que acontecem na vida de quem ainda não conhece Jesus, né? E quem não conhece Jesus é natural que se faça tudo isso. Mas aquele meio que você andava, que você ia, que você sabe hoje, entende que é treva. Por que não ir lá levar a palavra de salvação? Por que não apresentar Jesus para eles? Por que não se colocar de joelho pela vida dele e pela vida dela? Por que não orar pedindo a Deus misericórdia? Pedindo, Senhor, me dê sabedoria, me dê uma palavra, me ajude. Me ajude a ser luz na vida de quem ainda está nas trevas. O Senhor não quer que você volte para o pecado, para se comportar como um pecador, mas que você vá até os pecadores, para que traga das trevas para a maravilhosa luz. Ide. Marcos 16, 14, 15 está lá, ide, pregar o evangelho para todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O Senhor quer que o evangelho de Cristo seja pregado. O Senhor quer que nós cuidemos de vida. O Senhor quer que nós preguemos a palavra de santificação, de perdão, de arrependimento, de salvação. O Senhor Jesus está às portas. Abacuque 2, a gente fala da visão. Algumas pessoas dizem, tardará, mas Abacuque diz, ele pode até tardar, mas ele virá. E o Senhor diz assim, escreve a visão que ele virá, arrependei-vos, de uma forma tão grande que até aqueles que passam correndo vejam, porque Deus quer que todos conheçam a palavra do Senhor Jesus, e todos entendam e saibam que Jesus vai voltar. Ele vai voltar porque existe uma promessa, existe uma herança de salvação, existe um plano de salvação para a minha vida e para a sua. Existe o caminho que é Jesus. João fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O único caminho é Jesus, é o caminho da salvação, da vida eterna. O resto é condenação. A Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê já está condenado. Então, que nessa madrugada você entenda que Deus quer trazer para a vida da sua família, os familiares, parentela. Josué 25 diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E que assim seja, que eu, você, a nossa casa. Salmo 128 diz que meus filhos, os filhos de meus filhos, os teus filhos, sentarão à mesa em Israel. Então nós precisamos pregar assim para a nossa família, nós precisamos pregar, claro, com sabedoria, com ordem e decência. Nós precisamos pregar para nossos amigos que ficaram para trás, para a parentela. Nós precisamos apresentar Jesus para eles. Não se esqueça de quem ficou nas trevas, que um dia você esteve lá, não julgue, não critique. E lembre, a palavra diz, não, Deus não faz acepção de pessoas. E o Senhor diz para não desprezar ninguém. Então somente ame. Ame quando você estiver pregando para outras pessoas, para outras vidas. Você está cumprindo um princípio, que é cuidar do outro, para que você possa alcançar o mandamento de amar o próximo como a si mesmo. E amando o próximo como a si mesmo, com certeza você também toma posse do mandamento de adorar a Deus acima de todas as coisas.
Oremos ao Senhor nesse momento para que o Senhor nos dê visão, para que o Senhor nos lembre, para que o Senhor nos mostre por quem orar. Pessoas que fizeram parte da nossa história, da nossa vida e que ficou para trás depois que a gente se converteu. E Deus quer que você vá lá e resgate vidas, almas, no nome de Jesus. E nós vamos orar agora e Deus vai lembrar pessoas, amigos, parentela, situação. E Deus quer que você volte. Lembre com sabedoria. Não dê pérola aos porcos, não dê palavra a quem não quer. Não insista, não abrigue. Não aponte pecado de ninguém, mas pregue o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Pregue a salvação, o perdão, o arrependimento. Oremos ao Senhor. Ore comigo nesse momento. Diga assim com Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, Divino Espírito Santo, nesse momento, nessa hora, eu agradeço por essa palavra. Diga para o Senhor Deus, eu agradeço, Senhor, por essa palavra que fez me lembrar minhas origens, fez me lembrar de onde eu vim, fez me lembrar que com o teu amor o Senhor me tirou do lamaçal do pecado, me tirou das trevas e trouxe para a maravilhosa luz. Diga para o Senhor Deus, eu entendo, Senhor, receba essa palavra, eu tomo posse e peço que no nome de Jesus, diga para Deus nesse momento, me lembre, Senhor, me lembre onde o Senhor quer que eu vá, o que o Senhor quer que eu pregue, quem é que está nas trevas que o Senhor quer que eu traga para a maravilhosa luz, através da tua palavra, porque há poder no nome e no sangue de Jesus. Há poder através da tua palavra. E a palavra do Senhor diz que onde a glória do Senhor está, onde a presença do Senhor está, a glória do Senhor é manifestada. Então eu peço ao Senhor nesse momento, nessa hora, peça ao Senhor Deus comigo, me mostre. Me mostre, Senhor, me mostre quem está à beira do caminho, me mostre onde o Senhor quer que eu vá. Me mostre, Senhor, me confirme. Talvez você estava orando a Deus, dizendo, Senhor, eu vou lá, Senhor, eu volto lá, Senhor, eu falo de Deus com fulano. E Deus está te respondendo nessa madrugada, sim, filho, sim, filha, pregue o meu evangelho a toda criatura em toda parte do mundo. Se aquele não aceitar, não quiser, sacuda a poeira dos pés da sandália e siga em frente. Pregue para o próximo, pregue para o outro. Eu lembro dos profetas que diz que era povo rebelde, que pregava e não cria, não obedecia. O próprio Senhor Deus em Jeremias, Isaías diz que o povo traiu ele, que traiu Deus, mas Deus disse assim, que até a mulher, que a igreja estava sendo comparada com uma mulher que se prostituía, que adulterava, que o marido não quer de volta, mas que o Senhor Deus aceita aquele que se arrepende de volta. Então prega o evangelho de Cristo sim, porque o Senhor é perdoador, o Senhor é misericordioso, o Senhor é cheio de amor, e eu quero dizer para você, vale a pena sim. Uns planta, outros rega e outros colhe. Talvez você não ganhe essa alma para Jesus no primeiro instante, mas você plantou a semente, você regou com a água da vida que é Jesus, outros vêm e o Senhor dá crescimento e uma hora colhe. Então faça a sua parte, ore, jejue, renuncie ao pecado, faça a vontade do Pai, peça a Deus para estar no centro da vontade dEle. E o nome do Senhor Jesus, através da tua vida, será glorificado, e através da sua vida, outras vidas serão edificadas. Amém? Sinta aí o bom e suave perfume do nosso Senhor Jesus Cristo nas tuas narinas. Sinta-se abençoado, abraçado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por mim, pastora Ana Menezes, e pelo Ministério 12 Tribos de Israel, em nome do Senhor dos Exércitos. E tenha uma boa e abençoada madrugada. Deus te abençoe. Louvado e engrandecido seja o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo.